Fala, galerinha do sétimo ano, como é que vocês estão? Beleza? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos fazer uma videoaula com a revisão dos conteúdos que nós já trabalhamos até agora. Lembrando, nós passamos na aula presencial pelo capítulo 1, iniciamos o capítulo 2. Nas aulas de videoaula, nas aulas virtuais, eu voltei ao capítulo 2 e fui até o capítulo 5. Sendo assim, nós fechamos a unidade 1 inteira, que corresponde a esses 5 primeiros capítulos. E nós vamos fazer uma revisão, então, exatamente sobre esses capítulos. Hoje, essa videoaula vai ser sobre o capítulo 1, 2 e 3. Sendo assim, nós vamos dividir. Na próxima videoaula, eu falo sobre os capítulos 4 e 5. Vai ser um apanhado, rápido, simples, mas para vocês relembrarem o que foi trabalhado até agora. No capítulo 1, o que significa o ser humano? O primeiro capítulo do livro de vocês, ele traz aí uma questão de diferenciar o que é o ser humano e o que são os animais. Essa diferença que existe e que é muito importante de ser compreendida. E ele traz, obviamente, uma questão acerca da nossa racionalidade. Um ponto principal de diferença é que nós, seres humanos, temos a racionalidade. Nós utilizamos a razão. Já os animais, que são irracionais, eles não têm, como o nome já diz, a racionalidade. Eles não têm o uso da razão. Esse é um ponto principal. Mas, para além disso, ser humano, ele está ligado somente a esse uso da racionalidade? Então, só porque somos aí racionais, somos humanos, de uma certa forma, biologicamente falando, sim. Agora, filosoficamente, também é assim? Então, esse é o debate que se faz. Ele traz Sócrates para o debate. Sócrates, que era um filósofo, e para muitos o maior filósofo da história, tá? Que vivia na Grécia Antiga, vivia em Atenas. E Sócrates ele caminhava pelas praças de Atenas para conversar com a juventude, com os jovens. Sendo assim, ele dialogava sobre diversas coisas e ele queria fazer com que as pessoas compreendessem as suas dúvidas e buscassem as suas próprias respostas. Por essa razão, Sócrates ele criou um termo, uma forma que se chama maiêutica, que é a arte de parir conhecimento. Ou seja, através do diálogo socrático, as pessoas conseguiam chegar a novos entendimentos, ao conhecimento sobre aquilo que era debatido. Por que a gente fala sobre isso? Porque Sócrates, ele, através da sua humanidade, ele não quis apenas aprender para si, mas ele queria fazer com que as pessoas pensassem independentemente das outras pessoas. Cada um, na concepção de Sócrates, tem a capacidade própria de pensar e de chegar às suas próprias conclusões. Sendo assim, ele falava: só sei que nada sei. Ou seja, a única certeza dele é de que ele não sabia nada, de que ninguém sabe sobre tudo. Sendo assim, ele falava: conhece-te a ti mesmo, ou seja, busque conhecer as coisas que estão em você. Busque se conhecer para depois conhecer as demais. Isso, na concepção de Sócrates, está ligado diretamente à humanidade. O conhecimento é uma virtude do ser humano para Sócrates. Já no próximo capítulo, o capítulo 2, nós debatemos sobre um tema de total importância para a filosofia, que é a questão da moral e da ética, os valores, os hábitos e atitudes que nós temos em sociedade. Nem sempre nós vivemos em sociedade. O ser humano, antes de viver em sociedade, vivia no que nós chamamos de estado de natureza, onde todas as pessoas faziam o que queriam, simplesmente não existiam normas, não existiam regras, não existiam leis. Então não existia sociedade. Com o passar do tempo, e aí diversos filósofos falam sobre isso, de como surgiu, qual foi a finalidade, cada um tem a sua opinião, o fato é que a sociedade surge. A partir do momento em que surge uma sociedade,
surge também regras, normas, hábitos, leis. E a partir disso surge um estudo de filosofia moral, um estudo da filosofia ética. Surge a moral e a ética. E o que é moral e o que é ética? Moral é tudo aquilo que está ligado diretamente às normas e regras, valores de uma determinada sociedade. O que é norma, o que é regra, o que é valor aqui no Brasil, por exemplo, pode não ser em um outro país, como podemos citar aqui um país do Oriente Médio, que seja, né, os Emirados Árabes Unidos, onde as mulheres utilizam burca. Aqui no Brasil, faz parte da nossa moral utilizar burca? As mulheres utilizarem burca? Não. Ou seja, a moral ela é diferente. E a moral ela também vai se modificando com o passar do tempo. Antigamente, na época da escravidão no nosso país, era considerado moral, ou seja, era um hábito da nossa sociedade ter escravos negros. Isso hoje em dia é algo moral? Muito pelo contrário. Além de ser um crime, né, é algo altamente imoral, absurdo. E temos que ver que essa moralidade do passado sempre foi um erro, sempre foi um absurdo. Né? Ou seja, a moral ela vai se modificando com o passar do tempo. Mas existem coisas que no passado ainda se mantêm. Por exemplo, quando os portugueses aqui chegaram, e os indígenas, os nativos, não viviam com roupa, eles não utilizavam roupa. Sendo assim, eles introduziram esse hábito moral na sociedade brasileira. Os europeus trouxeram esse hábito moral. Agora, até hoje, utilizar roupa faz parte da nossa moral. Então, tem hábitos morais que modificam, tem hábitos morais que não se modificam. E o que a ética tem a ver com este debate? Ética já é algo individual, como eu me porto, como eu me comporto dentro daquela sociedade, dentro daquelas ações. De certa forma, a ética ela tem como base de estudo a moral. Então, se eu olho a utilização de roupa como algo que não deve acontecer, obviamente, por ser lei, eu não posso sair pelas ruas sem roupa. Mas eu posso, dentro da minha ética, achar que aquilo é algo bobo, ok? Eu não posso, por ser lei, sair sem roupa. Mas, por exemplo, antigamente, a utilização de brinco, olha só, eu tenho duas argolas. A utilização de brinco fazia parte aí apenas do que as mulheres faziam. Homens não utilizavam brincos, né? Na nossa sociedade, vamos falar do século XVIII, XIX e até no início do século XX aqui no nosso país, por ter uma moral muito cristã, por ter uma moral europeia. Com o passar do tempo, isso foi se modificando. E hoje, homens usam brincos. Né? Faz parte aí de uma mudança. A minha ética, então, me diz que o meu comportamento pode ser assim. Algumas pessoas vão olhar com um olhar estranho, vão estranhar, vão achar ruim, vão achar feio, tá? Porque muitas pessoas ainda têm essa moral. A sociedade ainda tem essa moral, mas não é nenhum crime que eu utilize brinco, ok? Então a ética ela está ligada diretamente a essa questão. Bom, esse é o debate principal deste capítulo, mas também temos a questão, o ponto do certo e do errado, do que é certo, do que é errado. E isso ele é aprendido diretamente a partir da questão social, mas também de uma questão individual. O que é certo para você pode ser errado para uma outra pessoa. Então esses valores eles são passados pela escola, pela religião, pelo governo, enfim, pela sociedade em si. Nós devemos fazer esse debate. Nem sempre o que é certo para você é certo para uma outra pessoa. O que importa é agirmos dentro da lei e, ao mesmo tempo, termos a nossa própria identificação moral e ética, ok? Bom,
Indo para o último capítulo dessa primeira videoaula explicativa revisional, nós entramos aí no capítulo 3, que fala principalmente sobre René Descartes, filósofo francês, racionalista, que trazia um importante debate acerca do nosso pensamento e da nossa existência. Sendo assim, você já pensou sobre a sua existência? Eu tenho certeza que sim. Você tem diversas dúvidas, diversos pontos que se pergunta do porquê você fez tal coisa, do porquê você é de tal jeito, do porquê você está em tal lugar. Essas dúvidas são comuns ao ser humano. É comum a todos nós termos dúvidas. E René Descartes era um ser humano que tinha muitas dúvidas. Por esse motivo, ele duvidou até da sua própria existência. Por quê? Porque ele começou a pensar que será que eu existo mesmo ou sou apenas uma ilusão de mim mesmo? Como assim? Ele viu que algumas pessoas perdiam o braço ou a perna, enfim, e mesmo assim continuavam sentindo. Hoje em dia entendemos que isso é algo psicológico, temos essa explicação. Mas à época isso não existia, essa explicação não existia. Então ele começou a se perguntar: será que aquilo que o ser sente como se ainda existisse é real? Mas eu não estou vendo. Então como é que eu posso garantir que os nossos sentidos dizem a verdade? As nossas sensações dizem a verdade? Será que eu mesmo sou uma invenção da minha sensação? das minhas, do meu lado sensível. Sendo assim, ele chega à brilhante ideia de que, através da dúvida metódica, ou seja, de se duvidar das coisas e ter um método para chegar a respostas, a gente pode concluir que, por pensarmos, nós logo existimos. Penso, logo existo. E trazendo esse debate para os dias de hoje, onde existe uma questão muito forte de uma sociedade marcada por todas as contradições possíveis, dentro também de uma construção de uma sociedade diferente culturalmente. Aqui temos uma cultura, em outros lugares temos outras, e que isso, a partir do momento em que a internet se tornou algo mais acessível, essas culturas elas se juntaram muitas vezes e essas diferenças acabaram diminuindo. Nós podemos também trazer esse debate para a atualidade. Será que a nossa relação entre pensar, né, e existir na internet, ela é uma relação saudável? Ela é uma relação benéfica? Muitas vezes nós temos aí no Facebook, no Instagram, quem tem, né, nós vemos as pessoas super felizes, super alegres, as fotos são sempre legais, geralmente. Só que, às vezes, aquilo não corresponde realmente ao que aquele ser é de verdade. Então, muitas pessoas travam a sua identidade pessoal, travam a sua individualidade por medo de se expor e expõem, às vezes, quem elas não são. Esse é o debate que este capítulo traz, um debate altamente filosófico sobre como se utilizar as redes sociais em uma época de globalização. Nós temos aí a possibilidade de falarmos com pessoas do mundo inteiro. Nós vemos aí também, dentro dessas redes sociais, pessoas que se mostram de um jeito e logo dias depois nós vemos aí que elas se mataram ou que aconteceu algum problema muito sério com elas e que elas estavam se escondendo atrás de um personagem que na internet é um, mas que na vida real é outro. Então, esse é o debate que este capítulo traz. Tá? Aí o livro faz uma menção muito interessante a René Descartes, do curto, logo existo. Quando a gente posta uma foto, a gente quer várias curtidas, a gente quer vários comentários, né? Porque isso demonstra na nossa cabeça que aquela foto que nós somos legais, que as pessoas gostaram. Então, nós nos sentimos bem com isso. O Instagram, inclusive, ele tirou a quantidade, né, o contador de pessoas que curtiram por essa razão. Muitas pessoas estavam tendo depressão
muitas pessoas estavam se sentindo muito mal por não serem curtidas da forma que achavam que deveriam ser. Como se isso expressasse diretamente se aquela pessoa é legal ou não. E não tem nada a ver com isso. A internet, ela, mais uma vez, ela pode gerar diversos problemas. Ela não traz a realidade do que é o ser humano. Às vezes o ser humano é um na internet, mas na vida real ele é outro. Devemos então tentarmos ser sempre a mesma pessoa. Ok, galera? Espero que vocês tenham compreendido a revisão desse conteúdo. Vamos agora fazer a revisão na próxima videoaula dos conteúdos dos capítulos 4 e 5 para a gente finalizar esta primeira unidade. E aí a gente passa finalmente para os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 para fazer a unidade 2, ok? Grande beijo, grande abraço a todos e todas. Fiquem em paz e até a próxima.